Olá, muito boa noite para você. Muito boa noite. A família do estudante de Caçapava, morto em Londres em maio deste ano, não se conforma com a tese da polícia britânica de que o rapaz, o jovem, teria cometido suicídio. Os pais defendem a exumação do corpo para descobrir a causa da morte, que continua um mistério. Computadores, passaporte e a identidade de um brasileiro cheio de sonhos. Fotos com os registros da experiência no exterior. As únicas recordações que restaram de Paulo Henrique Dias Júnior, que foi estudar em Londres e acabou morto. Os pertences dele já vieram, tá certo? E vieram em 3 etapas, foram chegando aos poucos, mas chegaram. Agora, o que eu estou pretendendo agora é que eu preciso saber, pelas autoridades brasileiras, eu preciso de um laudo aqui do Brasil, certo? Porque é para poder tirar uma dúvida em relação aos fatos que aconteceram lá fora. Na próxima quinta-feira, na capital inglesa, acontece a última audiência sobre as investigações da morte do estudante de 34 anos, ocorrida em maio. O caso foi revelado com exclusividade pelo Bandicidade. O inquérito não deve apresentar nenhuma novidade com relação às causas. Para a polícia da Inglaterra, Paulo cometeu suicídio. Aqui no Brasil, corre um outro processo. O caso do Paulo Henrique foi encaminhado à Defensoria Pública da União no mês de setembro. E ainda nenhum posicionamento foi dado aos familiares sobre um pedido de um laudo feito aqui no Brasil que explica as causas da morte do rapaz. Eles querem a exumação do corpo. A família desacredita que o filho tenha cometido suicídio. O corpo chegou direto da Inglaterra e foi direto para o velório, certo? O corpo não passou nenhuma perícia por nenhuma autoridade, nada. Eu precisaria que fosse feito mais alguma coisa complementar e não simplesmente me basear em relatórios e laudo do exterior. Inicialmente, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo assumiu o caso. Mas como a situação envolve a esfera federal, a Defensoria da União precisou ser notificada. E desde então, nenhum avanço foi apresentado. A família tem fundamentos para indicar novas provas, mas a gente não consegue resposta aqui no país por parte do Ministério da Justiça. Eu já fiz vários requerimentos ao Ministro da Justiça pedindo assistência internacional nesse caso, para a produção da exumação do cadáver, para a oitiva de testemunhas que a família indicam para esclarecer melhor a verdade, né? E também nós fizemos esses pedidos para a Defensoria da União. Parece-me que até agora sem nenhuma resposta desses órgãos. A família do caçapavense espera que a morte do seu filho não caia no esquecimento. Quero ir até o fim, até onde a justiça e a lei brasileira me permitir. Isso eu quero ir até o fim. Uma carreta de 300 toneladas interdita desde a madrugada de hoje o acesso à rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, no trecho de Quiririm. O veículo, que possui 32 eixos, transportava a roda de uma turbina. A carreta, que possui 32 eixos e mais de 200 pneus, está parada na alça de acesso da antiga Rio-São Paulo à rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, no quilômetro 3. Segundo a Polícia Rodoviária, como trata-se de uma carga especial, o transporte só poderia ocorrer à noite e com escolta. Mas a solicitação não teria sido feita pelo DR, Departamento de Estradas de Rodagem. Já o DR, por sua vez, diz que o veículo tinha permissão para trafegar, mas teve uma pane mecânica e aguarda a chegada de técnicos para fazer o conserto. A roda de turbina foi produzida na Alstom de Taubaté e seria levada para a construção da usina de Belo Monte, no Pará. A empresa informou que, por conta da tração da carreta, não foi possível seguir viagem e que questões de logística já foram tratadas junto à transportadora para que a carga siga o destino. E segundo o DR, o prazo para retirar a carreta termina às 11 horas da noite de hoje. Veja só que bandido azarado esse. Ele foi preso hoje depois de furtar um Fusca que pertencia ao pai do policial que o prendeu. Isso mesmo. O homem foi parado na rodovia Monteiro Lobato, SP-50, região norte de São José dos Campos. Durante a abordagem, o PM reconheceu o veículo
Aí não teve jeito, né? O ladrão confirmou que o carro era furtado e disse que pretendia viajar até Minas Gerais. O Fusca tinha sido furtado na última sexta-feira. O criminoso azarado foi encaminhado à delegacia. Ele já tinha várias passagens por roubo e também já cumpriu pena por homicídio. Olha, pode sair a qualquer momento a sentença sobre a morte do metalúrgico Wilton Lopes da Silva, de 45 anos. O crime aconteceu em julho de 2011. O julgamento ocorre neste momento no Fórum de Taubaté. Familiares da vítima não aguentavam mais esperar pelo julgamento do réu confesso. A morte do metalúrgico Wilton Lopes da Silva foi em 2011 e até agora a viúva aguarda a decisão da justiça. 3 anos a gente esperando por justiça. E eu espero que hoje a gente saia daqui com uma vitória, né? Que ele seja julgado, que ele seja condenado. É só isso que a gente quer. Jean Carlos de Araújo, colega de trabalho de Wilton, confessou à polícia que o assassinato teria sido motivado por uma dívida. A vítima foi até a casa dele cobrar R$1.000. Como não tinha o dinheiro, houve uma discussão e briga. O metalúrgico morreu com golpes de marreta na cabeça. Jean enterrou o corpo nos fundos da casa onde morava, no bairro Bela Vista, em Taubaté. Esta é a segunda tentativa de julgamento do assassinato. Em setembro deste ano, o júri foi cancelado, pois a promotora de justiça que participa do caso passou mal. Na ocasião, o réu confesso esteve no fórum e foi hostilizado pelos familiares. Jean Carlos ficou preso durante 3 meses, mas aguarda o julgamento em liberdade. A família não acredita na versão dele para o crime. Perdoar fica difícil porque a gente não sabe realmente por que ele fez isso, porque os dois trabalhavam juntos. Na verdade, os dois eram amigos de fábrica, né? Então, a gente só queria saber o que realmente aconteceu, como que ele, né, não fala, né? Ele só fala que foi por causa de uma dívida. Isso daí já foi provado, né, nos autos do processo, que não existia essa dívida, não existia esse dinheiro que o Wilton emprestou para ele. Então a gente não sabe realmente por que ele fez isso. Você vai ver a seguir uma entrevista ao vivo com o secretário de Saúde de São José dos Campos. E também tem a previsão do tempo para amanhã em toda a região. Agora, 18 horas e 59 minutos, a gente volta já já.